Olá, tudo bem por aí? Olha, quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Amanda Constantino e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Olha, mesmo sendo uma produção mexicana, já faz décadas que o seriado Chaves está presente na televisão brasileira. Isso. O sucesso é tão grande que Chaves e sua turma marcaram a infância de milhões de pessoas com suas piadas e bordões, como, por exemplo, a famosa fala do Seu Madruga: "A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena." Não há dúvidas de que Chaves é um verdadeiro sucesso no Brasil. Porém, há muitas questões sobre o seriado que deixam muita gente com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, você já parou para pensar em quanto Seu Madruga devia de aluguel para o Sr. Barriga? Chaves morava mesmo dentro do barril? Você sabia que Chaves tinha um amigo antes de chegar na vila chamado Sente? Olha, são muitas perguntas a serem respondidas e muitas teorias a serem apresentadas. Então, vamos com calma que eu vou te contar algumas curiosidades sobre Chaves. Para começar, que tal falar um pouco sobre como o seriado Chaves surgiu? No final dos anos 60 e no começo dos anos 70, Roberto Gomes Bolanhos tinha um programa na televisão mexicana chamado Chespirito. No início, ele trabalhava na TV TIM. O talento de Bolanhos encantou tanto o dono da emissora que logo seu programa ganhou mais tempo para fazer as enquetes humorísticas. O sucesso foi estrondoso e inevitável. Assim, nasceram os personagens Chaves e Chapolin Colorado, que fazia parte do programa de Bolanhos. Após mais ou menos 2 anos sendo exibidos na TV TIM, o talento de Bolanhos chamou a atenção da Televisa, a maior emissora de televisão do México. A empresa comprou os direitos de Chespirito, o melhor, do seriado El Chavo del Ocho, conhecido por aqui como Chaves. Deu alguns retoques no humor e melhorou alguns quesitos como iluminação e figurino. Para completar o elenco do seriado, Bolanhos chamou alguns atores que na época faziam muito sucesso no teatro, mas que eram pouco conhecidos pelo público. Aqui no Brasil, Chaves estreou em 1984 no canal aberto SBT, emissora que por décadas fez a alegria da criançada. Em 2020, foi anunciado que os seriados Chaves e Chapolin seriam exibidos pelo Multishow. Mas vamos ao que interessa. Eu não sei você, mas eu, particularmente, sempre fiquei me perguntando como o Chavinho vivia dentro daquele barril. Bom, claro que na imaginação das crianças é possível ter uma casa subterrânea abaixo do barril, mas convenhamos que na vida real isso é algo impossível, né? Será que o Chaves vivia mesmo dentro do barril? A história por trás disso tem origem na TV TIM, a qual eu citei que foi a primeira a dar uma oportunidade a Bolanhos. A emissora era transmitida no Canal 8 do México e, por esse motivo, Chaves era conhecido como El Chavo del Ocho, ou o Chaves do 8, em tradução livre. Só que quando Bolanhos migrou para a Televisa, o programa não era mais exibido no Canal 8. E para manter o nome, que já era famoso e consolidado, resolveram criar outra referência para o número 8. Na versão da Televisa, o Chaves, na verdade, morava na casa 8 da vila, mesmo que o local em que ele vivia nunca tenha sido mostrado no seriado. Mas então o que diabos o Chaves fazia dentro do barril? Na verdade, o barril era apenas um esconderijo ou um local que o Chaves usava para passar o tempo, ao menos de acordo com a produção original. Quanto à sua casa, aparentemente ele vivia com uma senhora, que assim como a residência do Chaves, nunca foi mostrada no seriado. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8, que às vezes eu entro no barril assim, mas é só por esporte. Outra coisa que ninguém sabe é qual o nome real do Chaves. Você deve estar se perguntando, mas Amanda, como assim? O nome do Chaves não seria Chaves? E é aí que mora o mistério. Para nós brasileiros, Chaves pode ser um nome ou até mesmo um sobrenome. Mas para os mexicanos, El Chavo, como o personagem era conhecido no México, significa o menino. Assim, todas as vezes que El Chavo ia revelar seu nome no seriado, alguém o interrompia. Por isso, ninguém sabe ao certo qual o real nome do Chavinho. Em relação à família do personagem, também há muitas dúvidas. Na verdade, há algumas informações vagas sobre sua origem. A história conta que Chaves nunca conheceu seu pai. Ele viveu alguns anos com a sua mãe, mas um incidente inesperado acabou separando os dois.
Como sua mãe era a única que trabalhava para sustentar toda a família, ela passava o dia inteiro fora de casa. Enquanto isso, Chaves passava o dia em uma creche. Um dia, a mãe do Chaves estava tão cansada que quando foi pegar o filho na escola, ela pegou uma criança qualquer sem perceber que não era o próprio filho. Com isso, Chaves ficou abandonado na creche. O que aconteceu depois também é um pouco vago. Uma teoria diz que ele foi viver na rua, outra afirma que Chaves foi viver em um orfanato. Mas a realidade é que essa história não faz sentido algum. Para começar, quem iria esquecer o próprio filho na creche e levar outra criança? Além disso, a mãe do Chaves seria acusada de sequestro e possivelmente de abandono de incapaz, né? Sem contar que uma creche não despejaria uma criança na rua porque a mãe não foi buscá-la em apenas um dia. Olha, essa pode até ser a história da família do Chaves, mas ao menos para mim ela não tem pé nem cabeça. E para você, o que você acha? Olha, o curioso é que aparentemente essa história foi inventada apenas para preencher uma lacuna na história do personagem. Eu digo isso porque Roberto Gomes Fernandes, o filho do criador do seriado, deu uma entrevista afirmando que o Chaves só era órfão por causa da falta de atores para compor o elenco. Segundo ele, precisaria de um elenco muito maior para interpretar a família do Chaves. Lembrando que quem afirmou isso não fomos nós, mas sim o próprio filho do homem que criou o seriado. Há também uma história sobre um possível amigo do Chaves. No episódio O Violão do Seu Madruga, há uma cena em que Chaves fala em guardar um pouco de comida para um amigo chamado Sente, que Seu Madruga deduz ser o apelido de um garoto, chamado Vicente. Chaves confirma a informação. O problema é que esse tal de Sente nunca apareceu no seriado. Apesar disso, no livro Diário de Chaves, escrito por Bolanhos e publicado em 1995, ele revela que Sente realmente era o melhor amigo de Chaves no orfanato. Mas, devido a alguns problemas de saúde, ele acabou morrendo. Uma das cenas mais comuns do seriado era quando o Senhor Barriga chegava na vila. Logo na entrada, ele já era recebido por um golpe dado pelo Chaves ou pelo Kiko, quem se lembra? Pois é, após isso, ele costumava ir até a casa do Seu Madruga para cobrar o aluguel. E aqui estamos diante de outra dúvida cruel sobre o seriado. Por que o Seu Madruga não pagava aluguel? Ou melhor, vamos um pouco mais fundo. Quanto será que o Seu Madruga devia de aluguel para o Senhor Barriga? Olha, Seu Madruga tentou postergar o pagamento do aluguel por várias temporadas. Mas não se engane em achar que ele nunca pagou, ao menos uma parte do valor. Você pode até não se lembrar, mas em 2 episódios do seriado, o pai da Chiquinha pagou a locação da casa em que morava. Em ambas as vezes, o personagem afirmou ter esquecido o dinheiro em um envelope em cima do guarda-roupa. Em outra ocasião, o Senhor Barriga perdoou a dívida e disse ao professor Girafales que entendia que a família passava por uma situação financeira complicada. E qual seria o valor de acordo com a cotação atual do dólar dos 14 meses de aluguel? Olha, há alguns anos, uma imobiliária mexicana chamada Nuroa avaliou as condições da casa em que Seu Madruga e Chiquinho moravam e revelou que os 14 meses de aluguel valiam cerca de $1.617, que, convertendo para o real, hoje em dia, daria algo em torno de R$7.771. Na vida real, certamente, Seu Madruga teria sido despejado nos primeiros meses, algo que não aconteceu no seriado. Quer saber mais algumas curiosidades sobre Chaves? Você se lembra do Jaiminho, o personagem que sempre evitava a fadiga e dizia morar em Tangamandápio? Pois é, por incrível que pareça, a cidade de fato existe. É um pequeno município com pouco mais de 10 mil habitantes localizado no México. Em 2012, o local até ergueu uma estátua para homenagear o personagem. Quanto ao professor Girafales, o filho de Roberto Bolanhos, também fez uma revelação surpreendente sobre o personagem. Ele afirmou que o professor Girafales era um homem casado, tanto que em todos os episódios ele aparece usando aliança. Então, consequentemente, o que ele vivia com Dona Florinda era um caso extraconjugal. Em outras palavras, Dona Florinda era a amante do professor Girafales. E você, sabia de todos esses segredos, mistérios e teorias envolvendo o seriado mais amado de todos os tempos? Bom, eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!